Então, muito boa noite a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também aos nossos irmãos que estão nos assistindo agora pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho Terapia, para a gente fazer esse tratamento, essa terapia da nossa alma, do nosso espírito. Então, como sempre, nossa primeira mensagem, lembrar de desligar nossos celulares ou colocar no modo silencioso para que a gente não seja atrapalhado no nosso momento de concentração com a palavra do Cristo, do que Ele está falando para nós. E lembrando sempre que o silêncio é uma prece. Lembrando também da nossa livraria lá fora, que tem os nossos livros para a gente fortalecer o nosso espírito também, alimentar a nossa alma através do conhecimento, que esse conhecimento, esse progresso intelectual é que nos auxilia, que nos favorece o nosso progresso moral. Inclusive, vai ser o tema de amanhã do nosso EG 2, progresso intelectual e progresso moral. E lembrando da nossa programação, uma programação que tem praticamente todos os dias. A gente tem atividades aqui no Centro Espírita Irmã Sheila, seja presencial, seja online, mas temos praticamente todos os dias esse encontro com Jesus, esse encontro com a espiritualidade superior que nos auxilia aqui nesse nosso caminhar. Então, às segundas-feiras, no caso hoje, às 19 horas, Evangelho Terapia e Radiação e Paz, que é presencial e é aberto ao público. Na terça-feira, às 20 horas, como eu acabei de falar, o estudo sistematizado da doutrina espírita, no caso o EG 2, que é online via Google Meet. Às quintas-feiras, às 21 horas, também online, o estudo das obras de André Luiz. Última sexta-feira do mês, às 18 horas, Caravana do Evangelho no Lar. Sábado, aberto ao público, às 15h30, a vibração. Às 16h30, o atendimento fraterno. E às 17 horas, a palestra pública, seguida de irradiação e fluidoterapia. Domingo, quinzenalmente, às 16h30, temos o estudo da mediunidade, que é aqui presencial. Às 19 horas, estudo das obras de Joana de Ângeles, também no domingo, só que pelo Google Meet online. E às 19 horas, também no domingo, só que em domingos alternados, o estudo da obra A Gênese, pelo Google Meet também. E lembrando que dia 16 agora de novembro, comemoramos o aniversário, o 10º aniversário do Centro Espírita Irmã Sheila. Então as inscrições já estão abertas, podem entrar lá no site, lá no Instagram do Sheila e fazer a sua inscrição. São vagas limitadas, então quanto antes fizer a inscrição, melhor para garantir a entrada. Dia 16, no sábado, às 15 horas. Teremos convidados para realizar as palestras e será um grande momento de confraternização, porque sempre quando tem um aniversário, outros centros espíritas também são convidados a participar desse momento. Então é um grande encontro de nós encarnados e nossos irmãos desencarnados que estão todos participando desse grande momento, de 10 anos do Centro Espírita Irmã Sheila, que será lá no Memorial Expedito Resende, lá no auditório João Cláudio Moreno. Então todos são muito bem-vindos, Então, dito isso, vamos fazer a leitura do livro do Carlos Torres Pastorino, na mensagem 129. Ele nos fala: não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se, não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável: só Deus é indispensável. Não se envaideça,
Deus é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, com essas palavras de exaltação, de elevação do pensamento, de elevação da nossa moral, quem assim desejar, feche seus olhos para que tenhamos uma conexão com a espiritualidade superior, com o nosso Senhor Jesus, e peçamos a Ele sempre humildade, a humildade do conhecimento, do aprendizado, e assim possamos cada vez mais dar um passo no nosso processo evolutivo, a partir do momento que buscamos esse aprendizado, que deixamos de lado as nossas imperfeições, nossas vaidades, nosso egoísmo e nosso orgulho, e que assim possamos, através dessa elevação, desse estudo, desse conhecimento, desse aprendizado, possamos cada vez mais nos elevar moralmente e assim possamos auxiliar os irmãos aos quais Deus coloca para nós todos os dias em contato. Mestre Jesus, te pedimos ainda que possa auxiliar, através da espiritualidade bendita dessa casa, nossa irmã Mica, que vai nos falar sobre a Tua Palavra, que vai discutir conosco o que Tu queres falar aos nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, irmã Sheila querida, permanece em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente, tudo bom? Hoje a gente vai começar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo dele, e com isso também a gente vai ter uma questão do Livro dos Espíritos, e depois vamos para o Evangelho, tá ok? A questão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, é a continuação, né, a gente está fazendo em ordem recorrente as questões do Livro dos Espíritos. Então, toda segunda-feira tem tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, o estudo dele também. E hoje a questão é a de número, na verdade é do capítulo 2, né? Causas primárias e elementos gerais do universo. A questão número 28 começa assim. Uma vez que o Espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato, a menos sujeito à confusão, designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Isso, né, até que questiona os espíritos, né, para saber o que eles têm a dizer com relação a isso. E aí a resposta é a seguinte: as palavras pouco importam, cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entender a vossas disputas. Vem quase sempre de quem não entendais sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não forem de vossos sentidos. E aí, ao saber, né, ao ouvir essa resposta dos espíritos, o Kardec tem um comentário aqui embaixo, que na verdade ele é só um complemento, mas muito importante para a resposta dos espíritos dão. E ele coloca aqui embaixo: um fato patente domina todas as hipóteses, mesmo a matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente, independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Ou seja, tanto a matéria inerte quanto a inteligente, elas estão ali interligadas. Elas estão ali, né, se interagindo e evoluindo junto. E aí ele continua: que elas tenham ou não uma fonte comum com o ponto de contato necessário. Que a inteligência
tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, e que o ignoramos. Ela nos parece distintas, e por isso diminuindo-as como formando dois princípios continentes no universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que a governa todas, que dela se distingue por atributos essenciais. Essa é a inteligência suprema, que se chama Deus. Ou seja, aqui os Espíritos nos trazem uma resposta que ainda é conivente com o que a gente consegue entender, ainda está no nosso entendimento. Ela é muito maior que isso, eu acredito, essa resposta. Porque ela fala de todo o princípio do universo que foi Deus que criou. Mas aqui a gente ainda não tem o entendimento que é necessário para entender realmente. E aqui ele nos pede que nós tenhamos, digamos assim, calma, com nossa curiosidade, digamos assim, porque tudo quando for a hora certa a gente vai conseguir entender, né? Vai conseguir ter o acesso às respostas que vão chegar a nós, e com o livro dos Espíritos também não é diferente. Dentro da nossa ainda pequenez, digamos assim, da nossa ainda falta de entendimento, a gente não consegue abranger todos os ensinamentos. Mas o que ele nos relata é que Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus foi quem criou todas as coisas. E que tudo, de acordo com o nosso tanto merecimento, como nossa evolução, ele vai conseguindo nos responder e nos trazer essa resposta, pouco a pouco. Mas de início que a gente entenda que as matérias elas se interligam, né? Elas evoluem juntas, uma próxima à outra, cada uma na sua individualidade, porém caminhando juntas. E é basicamente isso sobre o livro dos Espíritos. E aí a gente vai entrar no capítulo 4, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que vocês entendem sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Reencarnação, chance de novamente de vida, de imortalidade da alma, de todos esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que é a luz da doutrina para a gente, né? Então a gente começa assim no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus. Jesus, tendo vindo para o lado de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhe disse: Eu vos digo, e Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus, foi questionar os seus discípulos o que estavam dizendo sobre ele, né? Como ele já era muito conhecido pelos seus feitos, pelos seus evangelhos que ele já estava praticando, pelos seus milagres, pela sua caminhada, ele tinha também a curiosidade de falar: e o que falam de mim, sobre mim, o que esse povo fala sobre mim? E aí a gente vê que o capítulo 4 é um capítulo que ele vai tratar totalmente sobre a reencarnação. Toda a resposta que a gente tem sobre a imortalidade da alma, sobre o nosso espírito não morrer, sobre o nosso corpo sim
E aí ele foi questionar aos seus discípulos o que dizem sobre isso. E aí a gente vê que mesmo naquele tempo já era conhecido e entendido que a reencarnação existia. Porque eles já falam. Uns dizem que sois João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, para ele ser Elias, para ele ser Jeremias, ou para ele ser João, ele teria que ter retornado, teria que ter voltado. Então a gente sabe que naquele tempo os próprios judeus já sabiam que isso poderia acontecer, a reencarnação aconteceu. Eles poderiam não saber de que forma isso se dava. Como? Ainda talvez era uma coisa que não estava ao alcance dos seus conhecimentos. Mas eles sabiam que de alguma forma, por Jesus fazer os feitos que fazia, um espírito de luz com toda certeza ele seria. E aí, Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Vós sois o Cristo, Filho de Deus. E Jesus respondeu: Bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que vos revelaram isso. Ou seja, quando Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente a gente sabe também que tenha uma intuição muito grande divina. Aí ele falar que, podem falar que você é tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, mas nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Ou seja, automaticamente também já foi mostrado o quanto a afinidade dos discípulos com Jesus e com Deus era uma coisa muito rara e muito grande. Porque automaticamente não houve dúvida. Ele falou quem ele era. E ali Jesus só confirmou quem ele era. E aí a gente vai para o segundo item, que fala o seguinte: Entretanto, Herodes, o Tétrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que Jesus ressuscitara entre os mortos, outros que Elias apareceu. E que um dos seus antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos capítulo 6, versículo 14 e 15, e São Lucas capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Então aqui a gente já começa a ver as coisas tomando uma proporção muito grande e uma movimentação muito grande naquele tempo. Porque a gente sabe que Herodes foi quem? Foi quem pediu a cabeça, quem levou, na verdade, a cabeça de João. João quem veio preparar o caminho para Jesus, que veio abrir, digamos assim, os caminhos para ele. E a curiosidade, a movimentação era tão grande, de todo mundo tentando entender quem era Jesus, porque eu acredito que Jesus era um acontecimento muito grande. Era uma coisa assim que as pessoas não estavam acostumadas com a sua emanação de luz e vibração, e principalmente pelo seu evangelho vivo, porque ele veio para trazer todo novo sentido para aquela existência daquelas pessoas. E aí isso levantou esse questionamento em Herodes, e ele quis muito saber quem ele era, porque se João, teoricamente, era um problema e ele resolveu, pedindo a sua cabeça, ele ficou muito curioso. Quem é esse que ainda continua levando essa mensagem? Ele não sentiu medo depois do que eu fiz a João? E aí ele questiona, e gera essa dúvida e essa curiosidade, de ele saber quem era Jesus. E aí depois disso, nós temos aqui o terceiro item, que fala sobre a transfiguração. Eu vou ler primeiro e depois eu explico um pouquinho da transfiguração, tá bom? Então, após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que deve vir e
restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro, Elias já veio, e não o reconheceram, mas o trataram como lhe aprouve, como tanto faz, como quiseram. E assim, eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhe havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. A transfiguração foi o momento em que Jesus chamou os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, Simão Pedro. Ele o chamou em confidência aos 3, levou ele ao monte, de uma montanha, e ali conseguiu se transfigurar na frente dele. O que seria se transfigurar? Tinha o rosto de Jesus, mas automaticamente também se apareceram ali naquele momento, após as vestes de Jesus ficarem todas cheias de luz, após uma vibração imensa se pairar naquele ambiente, algo assim que só realmente a existência e a presença de Jesus conseguiria explicar. Após todo esse feito, houve a transfiguração, que foi o momento em que também se apareceu o rosto de Moisés e o rosto de Elias, através de Jesus. E nesse mesmo momento em que aparecia o rosto deles, ele foi conversando com os seus discípulos, foi falando com eles. E aí, isso também só aconteceu porque estavam Tiago, João e Pedro, que provavelmente, por serem seus discípulos de efeitos físicos, foi possibilitado essa oportunidade de Jesus mostrar a eles que, sim, ele era assim a carta do Evangelho, e que ele era o complemento de Moisés, que ele era o complemento de Elias, que já veio também, e ele só se fez presente e se fez também notório, assim, à vistas, por conta também de sua confiança, acredito eu, em seus discípulos naquele momento. Porque ele sabia que seus corações estavam prontos, mesmo a gente sabendo que na passagem eles ficaram com medo, a princípio, mas logo também entenderam que aquilo se tratava de uma coisa muito maior. E com isso, houve essa transfiguração em que ele trouxe essa mensagem. E aí, depois dessa transfiguração, Pedro pergunta, Pedro muito curioso sempre, pergunta a Jesus, mas não era necessário que Elias viesse? E Jesus fala, Elias já veio, mas os trataram como quiseram. Então, na verdade, aqui a gente também tem outra convicção sincera de que a reencarnação existiu. Foi outra prova ali notória, ainda com as limitações daquele povo, ainda com as limitações de entendimento e de reconhecimento, mas também ali foi mostrado que a reencarnação existe, que João Batista, que foi quem veio preparar o caminho para Jesus, foi quem veio trazer uma nova visão para que o Cristo viesse, ele era a reencarnação de Elias, ou seja, tudo que os profetas falaram com relação a isso era verdade e tinha acontecido. Só que na pequenez ainda daquele momento, não conseguiram identificar que era Elias que tinha voltado através de João, que tinha reencarnado e não ressuscitado. Porque ainda, como eu comentei no começo, eles sabiam do conhecimento da reencarnação, mas não sabiam como se dava. Qual era o mérito? Existe um mérito? Como que acontece? São só para espíritos elevados? Como que isso funciona? E ali Jesus já trouxe uma outra prova, e também para pessoas de sua confiança, porque eu acredito que se ele também falasse isso a uma multidão, não era a hora ainda, não era o momento. Eles não iam receber essa mensagem da forma que precisava chegar. Então Jesus falou a eles e esclareceu o que muitos pensavam que até Jesus era Elias, mas não, ele já tinha vindo, já tinha preparado o caminho para o Cristo, inclusive o batizou, Teve toda essa história e veio como seu primo. E aí, depois desse terceiro
a gente vai entrar aqui na reencarnação e ressurreição. Gente, para mim é um dos maiores, dos melhores capítulos, porque depois que você começa a ler e a estudar a sua mente, ela vai abrindo tanto para tudo, assim, vai esclarecendo tantas dúvidas, tantos questionamentos. É tudo muito providencial. Eu ia fazer o estudo realmente desse item, mas não é desse capítulo, mas não era esse item. Eu acabei fazendo esse, então tudo é muito providencial. Nada é à toa. Então, entrando aqui na ressurreição e reencarnação, a gente vai ver hoje o item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava e não acreditavam nela. A ideia dos judeus sobre o ponto comum, sobre muitos, não estavam claramente definidos, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Aqui a gente volta também para o mesmo tópico que eu já comentei. Já se era notório sobre a reencarnação, mas eles não sabiam ainda diferenciar sobre reencarnação, sobre ressurreição, como se dava, como que isso acontecia. Mas isso também era um leque, né, de povos e de nações que conviviam que era muito diferente. Tanto que os saduceus, que era um povo também daquele tempo, não acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam que a alma poderia viver após a morte, não acreditavam nem em ressurreição, que era mais comum a eles naquele tempo, que tinha esse nome, né? Então, tinha muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Então, aos poucos, Cristo foi mostrando e levando as palavras a quem precisava, principalmente, tanto que não era todo que ele falava por parábolas, que ouça quem tem ouvidos de ouvir naquele tempo ainda. E então, a gente vai continuar aqui na leitura. Eles acreditavam que o homem que viveu poderia reviver inteiramente com precisão da maneira pelo qual o fato podia ocorrer. Ou seja, eles sabiam que realmente as pessoas, os espíritos poderiam reviver, mas a vista deles ainda eram espíritos de luz, ainda eram espíritos que tinham alguma missão, ainda eram espíritos mais elevados. Não no total como hoje a gente sabe que é. Hoje todos nós temos a divina oportunidade da reencarnação. E aí para eles ainda era muito limitante naquele tempo. Designavam por palavras a ressurreição, que o espiritismo mais judiciosamente chamava de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno da vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito tempo dispersos e absorvidos. Com efeito, a ressurreição supõe retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando o elemento desse corpo, então, desde há muito tempo, dispersos e absorvidos. Ou seja, aqui a explicação sobre a ressurreição. Nós sabemos que o Espiritismo ele é um triplex. Ele une a religião, a filosofia e a ciência. Então, aqui pela ciência, nós já vemos que a ressurreição ela não é possível de acontecer. Ou seja, a pessoa, nós morremos, mas não podemos voltar no mesmo corpo de novo. Não podemos retornar como se nada tivesse acontecido. Daqui uma semana a gente volta e vai voltar a viver a nossa vida. Não é um botão que a gente aperta no pause e depois volta para cá. Não, são todos ciclos. E principalmente são ciclos de conhecimento, de evolução. Cada encarnação para a gente é uma chance e uma dádiva divina.
né? Nós temos aqui, quando nós retornamos, né, ao corpo material, nós temos muitas questões, né, a serem resolvidas, e nós temos também como se fosse uma nova chance. É realmente uma nova chance para renovar e dar início novamente à nossa história. Mas, pela forma da reencarnação, não seria possível, porque não tem como a gente voltar ao mesmo corpo que nós estivemos um dia. E aqui nós temos a reencarnação, que é o retorno da alma, ou o espírito, à vida corporal, mas sem um corpo, outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. Ou seja, aqui sobre a reencarnação ele está reafirmando o que a gente já vem dizendo, né? Que a reencarnação ela é a nossa oportunidade de voltar, né, de forma como se fosse para o nosso mundo de escola, que é aqui a Terra ou em qualquer outro planeta, mas que nós veríamos dando um novo início e não só continuando com uma ressurreição. Nós vemos na imortalidade da alma, ou seja, o nosso espírito ele continua vivo e ele vai retornar com novas lições, com novos ensinamentos, com novas coisas a conseguir evoluir. E aqui a palavra ressurreição poderia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E aqui fecha o item 4, que vem realmente, né, só nos reafirmar sobre a reencarnação e principalmente sobre esse tópico de João e Elias, né, que como Elias era esperado novamente, mas por muitos eu acredito que também Elias era esperado em sua fisionomia de quando desencarnado. Algumas pessoas talvez esperavam ainda como ele veio aquele tempo. E aqui a gente vê que através da oportunidade da reencarnação, Elias veio fazer e cumprir o seu papel que tinha que fazer, porém com um novo nome, uma nova família, um novo propósito que não se desliga do que ele tinha de início. Então, já para nos encaminhar aqui para o final, eu trouxe um poema, um soneto sobre reencarnação, que eu achei a coisa mais linda e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: é uma mensagem sobre reencarnação. Antes do berço terrestre, junto a mentores queridos, fazemos vários pedidos, quanto a lutar e a sofrer. Queremos saudar do mundo nossas contas em atraso. Ninguém chora por acaso, se encontra fel no dever. Renascemos carregando o peso do compromisso. Doenças, mágoas, serviço, menosprezo, solidão. Eis alguns dos instrumentos que nos procuram enfim, com que a terra nos burila, a força do coração. Pessoas que nos atraem buscando-nos a ternura, nela vemos a aventura com que andamos a sonhar. Depois é que se descobre que não são joias nem flores, mas simplesmente credores e ajustes por acertar. Se te vês em grandes provas, se alguém te fere ou maltrata, em acesso de alma ingrata, perdoa, fazendo bem. Estás na escola da terra, aprende a servir e a amar. Permanece em teu lugar. Não abandones ninguém. Maria Dolores, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, a mensagem basicamente hoje sobre o capítulo 4 é sobre a importância da reencarnação,
da imortalidade da alma, que casa muito com a Semana da Imortalidade da Alma, que é o nosso seminário de sábado também falou sobre a imortalidade da alma. E que ele nos lembra que nós somos espíritos que estão em constante evolução. Somos espíritos que, com as nossas chances, com os nossos méritos e ainda deméritos que temos a oportunidade de ressurgir e de que a vida não acaba. Ela pode pausar, cessar por um tempo, a gente vai para o plano espiritual, dá um tempo lá, depois a gente volta, mas principalmente visando a imortalidade e principalmente também sermos melhores e evoluirmos a cada dia mais.